Nós vamos conversar agora aqui no Estúdio Interativo com o advogado Ezequiel Vettoretti. Ele, nesse fim de semana, assumiu a defesa de Leandro Boldrini, nesse caso Bernardo, que vem gerando repercussão nacional. O Ezequiel Vettoretti é presidente também da OAB de Santa Cruz. Ezequiel Vettoretti, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, para a gente começar, como é que o senhor chegou, enfim, como é que foi esse contato que culminou com o senhor assumindo, junto com outro advogado, o caso de, a defesa, melhor dizendo, de Leandro Boldrini? Sim, Ronaldo, esse contato foi uma indicação de um colega, não sei quem fez a indicação, a um familiar do Leandro, e o primo do Leandro então nos procurou no sábado ainda, conversamos e aí então a contratação foi entre sábado e ontem definimos então que assumiríamos a defesa do Leandro. Bom, os advogados que defendiam Leandro Boldrini até então deixaram o caso. Quais são os primeiros passos agora como novo responsável, pela atuação da defesa que o senhor vai tomar? Nesse momento eu estou indo a Porto Alegre, onde eu vou me reunir com o meu sócio, que é o Dr. Rodrigo Gresselé Vares, que assume a defesa comigo, mais a equipe do escritório, evidentemente que vai trabalhar nesse processo. E a gente, a partir de agora, vai analisar, então, os primeiros passos. A gente não teve acesso aos autos, nós precisamos conversar com o processo, nós precisamos analisar os autos, ter vista do processo, para daí sim, a partir daí, saber qual a linha de trabalho a ser tomada. Bom, esse caso, é claro que ele ganhou uma repercussão nacional, inclusive, acabou gerando uma comoção em todo o país. Nessa última semana nós tivemos a divulgação de vídeos, mostrando a relação do casal com o garoto Bernardo. Essa comoção, de alguma maneira, atrapalha a atuação da defesa? Ronaldo, eu sempre digo, eu respeito demais o trabalho da imprensa. A imprensa é uma baliza fundamental do Estado Democrático de Direito. A imprensa tem que levar a informação. A comoção, enquanto processo penal, ela é o processo penal em si é um processo que tem esse misto de sentimentos, é a dor, o sentimento de perda. Eu respeito a imprensa e vou esperar da imprensa do Rio Grande do Sul, a imprensa nacional, também o respeito a outra baliza do Estado Democrático de Direito, que é o direito de defender o acusado, ter uma ampla defesa dentro do processo. A partir de agora, a defesa de Leandro vai acontecer dentro dos autos, não vai ser feita nas folhas de jornais, não vai ser feita em redes sociais. A defesa dele será no processo, permitindo a ele a ampla defesa, o contraditório, como determina a Constituição Federal. E a comoção, ela é natural, é um fato, é um processo criminal de comoção, e essa questão de atrapalhar ou não atrapalhar, na verdade eu não tive acesso ainda aos autos, eu quero ver o que tem no processo. Muita coisa que tem lá não foi divulgada, então dentro do processo. Bom, agora, aliás, inclusive no sábado, o advogado que até então defendia o Leandro Boldrini, Dr. Jader Marques, comunicou que deixou a defesa em função de divergências com o próprio Leandro Boldrini. O senhor já teve um encontro com ele ou pretende se reunir com ele, já que ele é a pessoa que o senhor vai defender? Claro, eu já conversei com o Leandro. Na verdade, eu fui contratado pelo Leandro. Os familiares procuram, mas quem contrata o advogado é o cliente, tem que ter aquela confiança, isso é uma relação de confiança entre o advogado e o cliente. E eu conversei com o Leandro já, tivemos uma conversa prévia nesse final de semana, e evidentemente depois de olhar os autos voltarei ao presídio em Charqueadas para conversar com ele, para traçar aí algumas linhas de trabalho. Como é que foi essa conversa? Olha, foi uma conversa, conversamos sobre o fato, enfim, conversamos muito mais antes do fato, porque não tenho vista do processo ainda, não tenho conhecimento do processo, e pedi para ele para que a gente conversasse sobre o processo, depois eu ter analisado folha por folha. Nós conversamos mais nessa questão da defesa, da linha de defesa, e que a defesa será feita dentro
dos autos. É importante que se diga, não só nesse caso, e que todos possam entender isso, o acusado de qualquer processo, ele tem um direito que é indisponível ao advogado, é o direito de ficar em silêncio. E esse direito ele pode manifestar lá no final do processo, no interrogatório dele. E não pode a defesa dele se sobrepor a isso e tirar o direito de silêncio do acusado. Então a defesa, já conversamos ontem, estamos agora, estou indo a Porto Alegre para conversar com o Dr. Rodrigo, onde nós vamos formular uma nota para a imprensa, para dizer, a comunidade de Santa Cruz não poderia ser diferente, a imprensa da minha cidade está sabendo em primeira mão, a defesa de Leandro Boldrini não vai se manifestar em jornais, não vai se manifestar na rádio, a defesa vai ser feita apenas dentro do processo. Bom, mas a sua estratégia de defesa, embora o senhor diga que a defesa vai ocorrer nos autos, mas a intenção principal é provar que Leandro Boldrini não teve participação direta na morte do menino Bernardo. Ronaldo, eu não sei, eu não olhei o processo. Eu só tenho como saber qual é que vai ser a linha de defesa a partir do momento que eu olhar o processo. É como o raio-x do médico, eu preciso olhar o processo, eu preciso conversar com os autos. O xerox do processo, esse não fala. O processo em si, o processo físico, esse fala com o advogado. Eu preciso conversar com os autos do processo para saber o que tem contra Leandro, se tem alguma coisa contra Leandro, o que tem contra ele, e aí sim, a partir daí, começar a traçar a linha de defesa. Eu não tenho como dizer agora se ele é isso ou é aquilo, porque a única coisa que eu sei do processo é o que eu vejo, o que eu vi até agora pela imprensa. A divulgação desses vídeos que tem acontecido, principalmente com bastante ênfase na semana passada, chega a atrapalhar o andamento do caso ou não? Olha, o processo penal e a linha que, para quem conhece o nosso trabalho, meu trabalho, do Rodrigo, da doutora Melanie, é um trabalho de sempre levar ao juiz, ao julgador, aos jurados, sempre a amplitude das provas. Quanto mais provas tiver no processo, melhor. Julgar com dúvida é a pior coisa que tem para um juiz. Então tem que ter prova. O que está vindo de prova não atrapalha. Na verdade, nós estamos defendendo um acusado de um fato e a prova, em absoluto, não atrapalha. Eu preciso agora analisar o que tem dentro desses autos, né, porque o advogado é a voz dos direitos legais do acusado. Então eu tenho que entender o que tem dentro do processo para poder, a partir daí, me manifestar. Bom, há três principais, ou quatro principais envolvidos nesse processo, que são o próprio Leandro Boldrini, a então esposa dele, uma amiga e o irmão, né, da esposa dele. O senhor, de alguma maneira, dentro dessa sua defesa, que o senhor vai começar a montar a partir do momento em que tomar, evidentemente, conhecimento do processo, pensa em buscar informações ou se reunir também com os demais advogados que representam os outros envolvidos ou não? Olha, nós defenderemos o Leandro, tá? E para isso nós vamos nos ater à prova adiante ao Leandro. Agora, a conversa entre advogados de uma causa onde tem mais causas é comum, é normal, mas isso é um passo que a gente vai ter que ver depois, analisar depois do processo, até porque nós vamos estar em audiência juntos, essa conversa é natural. Agora, nada de combinar provas, porque isso seria uma manipulação da verdade. Não é isso, não é dessa forma que a gente trabalha. Nós vamos trabalhar com as provas dos autos, vamos produzir provas, né, para que se tenha um julgamento justo, como determina o Estado Democrático de Direito. Bom, a Justiça não terminou de ouvir, agora na semana passada, todos os que foram arrolados para prestar depoimento. Como houve essa troca de defesa, o senhor pretende de alguma maneira buscar a interrupção desse processo de julgamento ou não? Na verdade, nós vamos fazer um pedido de vista do processo hoje, tá? E a ideia é não suspender nenhuma audiência, dentro da medida na medida do possível, evidentemente. É um processo que eu imagino que deva ter vários volumes e é imprescindível que a defesa faça uma leitura atenta, folha por folha, uma leitura artesanal dos autos, para que se possa ter ampla defesa. Se for possível não suspender a audiência, nós não vamos requerer a suspensão. Só faremos isso caso realmente o processo demande, tenha um volume muito grande, aí a gente vai analisar a possibilidade de pedir a suspensão aí de alguns dias para poder analisar os autos.
Bom, agora analisando especificamente o seu trabalho, não vou dizer que é o caso mais importante, mas é o caso de maior repercussão que o senhor assume na sua história de advogado? Na verdade, são vários, talvez de repercussão na mídia seja, mas concordo com o que falaste no início, não é o caso de maior importância, porque todo o processo é importante. Importante para quem? Para aquele que está sentado no banco dos réus, para a família da vítima, da vítima muitas vezes. Então, assim, eu digo muitas vezes, porque no caso de homicídio, ou tentativa de homicídio, quando é a tentativa, a vítima participa do processo. Então, não é o caso mais importante, porque todos os processos que atuamos são importantes, têm o mesmo grau de importância. Talvez o caso de maior repercussão, o caso que mais chamou a atenção da mídia, mas, enfim, estamos preparados para fazer a defesa do Leandro dentro respeitando as suas garantias fundamentais, e é isso que a gente quer fazer, com que se respeite as garantias fundamentais dele, como a gente luta por todo o acusado que representamos. Bom, só para a gente finalizar, eu sei que o senhor tem um compromisso na sequência, mas quando foi confirmado, o seu nome na defesa de Leandro Boldrini, como é que foi a repercussão, enfim, em Santa Cruz principalmente? O senhor chegou a receber muitas manifestações em relação a isso? Olha, Ronaldo, eu tenho recebido manifestações de todos os lados. E eu estou acostumado, eu entendo manifestações de carinho, sim, de amigos, de familiares, manifestações um pouco mais duras de pessoas da comunidade. Eu entendo todas elas, eu recebo todas elas. Eu entendo o meu papel como advogado, é um papel fundamental no Estado Democrático do Direito. Eu entendo quando eu escolhi ser advogado criminalista, e eu não falo em relação a esse caso, eu falo no geral, eu escolhi por saber que pessoas boas também fazem coisas ruins, que as coisas ruins não são só feitas por pessoas ruins. Então, por isso eu escolhi ser advogado criminalista. Eu acredito demais na minha profissão, na advocacia. Eu fico triste, sim, quando eu ouço algumas manifestações de pessoas que não conhecem a minha história, que não conhecem a história da minha família. Não por mim, evidentemente, porque esse é o meu papel, mas fico triste quando eu leio algumas coisas, alguns ataques baratos, enfim, desnecessários, de pessoas que não entendem o papel do advogado. Fico triste pela minha mãe, pelo meu pai, lendo pelos meus irmãos, enfim, minha esposa, lendo algumas questões como essa, mas sei que eles também entendem meu papel e estão do meu lado. Isso é o mais importante. Ok, Ezequiel Vettoretti, advogado criminalista, presidente da OAB de Santa Cruz e novo advogado de Leandro Boldrini. Obrigado pelas informações aqui à Rádio Gazeta e, à medida do possível, nos mantém atualizados aí sobre o andamento desse processo. Estou sempre à disposição. Um forte abraço, tudo de bom.